vigília de sexta. Glória a Deus. Né? Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Conte a Deus. Cumprimento os irmãos aí com a paz do Senhor. Amém. Há muito tempo, há um ano atrás, né, pastor, eu com a minha bênção aqui, a Ana, a gente começou um relacionamento debaixo da direção de Deus e cobertura da oração de vocês aqui. Eu e a Ana, a gente vínhamos de um relacionamento destruído. Está aqui a Renato, o Éder, que nos conhece, não nos deixa mentir. E foi logo aqui que a gente ficou um mês orando para que Deus pudesse confirmar a gente. E foi aqui nesse culto, nessa igreja. Eu não lembro agora no momento qual era o pastor que estava ministrando, mas Deus, Ele chegou para a gente, usou aquela passagem de que os discípulos estavam na água e eles tinham ido pescar e não tinham pego nada. E Jesus falou assim: joga a rede novamente. Eu lembro como se fosse ontem. E aí um olhou para a cara do outro, mas será Deus? Deus falou: joga de novo a rede. A gente iniciou um namoro, mas a gente queria uma confirmação. Deus, será que é isso mesmo? Pastor, a gente teve a mesma confirmação, na mesma palavra, onde nós congregamos hoje. Só que como a pastora pregou aqui hoje, quando a gente, e o senhor me falou, quando a gente está com o pé no mundo, com o pé na igreja, a gente não está na igreja. E eu esfriei, ó. Digo aos irmãos aqui, eu fiquei frio e passei por esse processo. Mas como Deus é bom, Deus ouvia minhas preces e minhas orações. Quando eu ia no culto e não tinha força para voltar, até mesmo falei com o pastor quando teve no meu trabalho, né? Pastor, meu relacionamento está meio conturbado. Mas amém. E o pastor falou: Deus está no controle. Eu não pedi para o pastor orar, mas eu creio que ele orou por mim naquele momento. E aí foi difícil a minha volta para a igreja. Até uns 25 dias atrás, eu e ela acabamos terminando. E eu não aceitava isso. Falava: Deus, o Senhor separou para mim, eu não aceito isso. E eu orava. E eu fui para a igreja. E Deus, Ele fez uma nova aliança comigo. Vai me restituir, vem me restituindo. E trouxe de volta a minha bênção. Adivinha como, pastor? A gente estava num congresso na igreja, não podíamos ir a semana inteira devido a trabalho, faculdade, ela também. E a gente pôde estar junto no último dia do congresso. E o pastor estava ministrando uma palavra que não tinha nada a ver com eu e a Ana. Mas ele reservou um tempo para falar: eu vou falar um negócio para vocês aqui antes de terminar o culto. Ela está aqui, não me deixa mentir. E Deus falou assim: eu sempre estive no barco de vocês. Se eu permitir toda essa tempestade, foi para chacoalhar vocês, para trazer vocês para perto de mim. E eu estou escrevendo uma nova história. Está aqui meu bebê, para deixar muito cedo. Glória a Deus. E Deus trouxe ela novamente, restaurou a minha aliança com Deus, que é o mais importante. E diante aqui de todos, de Deus, que é o principal, nosso Salvador, amor, eu te amo. Em nome de Jesus aqui, que Ele está aqui presente, o nosso Redentor. Eu te falo que eu vou te honrar o resto da minha vida, até o Senhor permitir. E como os irmãos aqui presentes, eu te peço na nossa manhã, quer casar comigo? Você está pedindo em casamento, é isso? Sim. Você tem coragem, mano. Coragem, mano. Orei muito para chegar nesse Misericórdia. Bom, eu estou aqui só para dizer para os negócios. Aí eu não. Né? Quer ouvir o sim dela? A igreja inteira quer ouvir, ela está chorando ali, né? Bom, meus irmãos, diante de tudo isso, a pastora ministrou, né? A pastora ministrou algo aqui, falou: meu ministério é orar por famílias, por casais. Tem que orar mesmo, irmão. Ninguém é feliz sozinho, não. Também tem cada hora que é melhor ficar só. Mas ninguém é feliz sozinho.
Se não tiver uma pessoa para ficar roncando no seu ouvido, tem graça. Né? Você está bem? É forte o menino. Maninha, vem aqui, mano. A resposta você pode dar aqui. Pode abrir. Tem a Trindade como testemunho. A igreja está sendo filmada. Meu Deus do céu. Maninha, é você, Deus e Ele. Amém? Eu só deu uma oportunidade para que ele expressasse o testemunho dele, bonito, né? Onde tudo, irmãos, ó, presta atenção. Tudo que começa aqui no altar é bênção. Agora, não pode começar aqui e terminar no mundo. Aí não vai dar certo. Tem pessoas que elas querem começar aqui no altar, mas querem terminar lá fora no mundo. Não dá certo. Se for o inverso, até dá certo. Às vezes começa lá no mundo meio todo, vem para a igreja, Deus conserva. Aí é uma bênção. Amém? Agora a resposta é você e ele aí, Deus. Pode ir só. Paz, Senhor, irmãos. Eu não estava esperando nada disso, não. Ele falou que ia dar o testemunho do pai, né? Do pai? O pai dele, depois de 27 anos, apareceu. Meu, você esqueceu do pai. Vou aproveitar que eu estou no curso, vocês vão de mim entender. Meu pai. Vem o som dele aqui. Meu pai. Pronto. Quando eu era muito pequeno, meu pai, aos 7 anos, ele abandonou eu e minha mãe. Foi embora e ficou só eu, minha mãe e Deus cuidando da gente. E aí foi uma vida muito difícil. Só eu e minha mãe trabalhava, eu tinha que ficar o dia inteiro cuidando da casa. E tantas outras coisas que no momento eu deveria estar brincando e eu tinha uma responsabilidade que não era para ter no momento. Mas amém, eu glorifico a Deus por isso, porque Ele me tratou assim. E se eu sou um bom homem hoje é graças a Jesus, né? E eu sempre orava que eu queria um dia ver meu pai. Eu não tinha notícias, minha mãe tentou procurar, todo mundo, ninguém encontrava. E aí eu fiquei orando com aquilo, e eu fiquei, amém. Senhor, eu te peço que um dia eu há de ver meu pai. Eu não quero que ele tenha riqueza para me dar nada, mas eu só quero ver como ele é, poder ter uma referência dele. Eu não sei. E descansei, mas eu sempre orei por isso. Mas chegou um momento, gente, que eu acabei desistindo daquilo, de orar em prol daquilo. Mas Deus, Ele nunca esquece as nossas orações, Ele sempre acolhe, né? E aí teve um certo dia que eu estava em casa e eu tô lá jogando videogame, a Rê me conhece, quando eu tô tempo vago, eu tô lá jogando. Aí minha mãe me ligou. Era umas 11 horas da noite. Aí, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí minha mãe me ligou e falou assim, ó, teu pai apareceu. Minha mãe não sabe falar nada. Como assim, velho? Chama minha mãe de velha. Como assim? Como que ele apareceu? Não, anota o telefone da casa dele, liga pra ele agora. Eu falei, não, mas 11 horas. Não, liga. Aí eu liguei. Eu liguei no número errado. Liguei no escritório dele, ela não passou 2, não sabia. Aí eu liguei pra ela de volta. Falei, velho, você não brinca com coisa séria. Sabe de brincadeira comigo? Não, qual você ligou? Liguei nesse, não, liga no outro. Aí eu liguei no outro. Aí consegui falar com ele. Aí eu falei, ouvi a voz dele. Falei, ó pai, é difícil falar por telefone. Eu chamei ele de pai, muitos me criticaram. Mas eu acredito assim, se a palavra declara que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, eu sei que ele errou. Agora eu te falo, o que vai me levar, em qual lugar que vai me levar eu ficar com ódio do meu pai, sendo que eu conheço a Cristo. Então eu chamei sim ele de pai naquele momento. Eu entendo que ele deve ter tido os motivos, as dificuldades dele, mas isso não cabe a mim julgar, e sim a Deus. Então eu fiquei em paz, chamei ele de pai, marquei de encontrar com ele no dia seguinte no meu trabalho, né? E ele pôde chegar até lá, ele não me conhecia, eu não sabia uma referência dele nem ele minha. Então eu deixei avisado com o pessoal do meu trabalho, eu falei, gente, eu não vou fazer nem hora extra hoje que eu estou tenso, vou conhecer meu pai com os 27 anos, nem sei quem é. Mas se chegar um homem me procurando, você pede para ele aguardar que eu já volto, só não me trocar. Aí, igreja, olha o que aconteceu, até um fato engraçado. O meu pai chegou e o meu supervisor também chama Anderson. Aí o meu pai chegou para uma das analistas da loja e falou assim, eu queria falar com o Anderson. Ela entendeu ele cliente e falou, tá bom, vou te levar até o Anderson. E eu estava em casa, terminando de me trocar para descer. Daí ele chegou para o meu supervisor, né?
Aí ela falou assim, ó, ele é o Anderson. Aí o meu supervisor virou pra ele, né? Pois não, né? Ele supervisor. Aí o meu pai, lembra de mim? Aí ele, não. Aí ele pegou e falou assim, sou teu pai. Aí o meu supervisor virou pra ele e falou assim, como assim? Aí minha mãe não disse nada, peraí que eu vou ligar pra minha mãe, super de boa. Vou ligar pra minha mãe, que é isso? E ele ficou super sem graça, até hoje ele nem pisa na loja. Aí eu enxerguei, né, quando encontrei com ele, ele tava na padaria, né, falei, ó, chama lá, que eu não sei quem era, adianta eu ir lá. Aí a menina foi lá, que tinha visto ele, trouxe ele até mim, né. Aí eu não deixo passar a piada, né, falei, pô pai, 27 anos sem me ver, ainda chama meu supervisor de filho? Que brincadeira, né, meu. Aí ele me deu um abraço e foi isso, igreja. Deus trouxe ele de volta, graças a Deus. E hoje ele ainda paga a minha faculdade, olha que bênção. Deus é Deus de restituição, né, irmãos? Meu Deus do céu. Tá vendo, irmãos? Olha como Deus faz. A gente começa um culto e cada culto é uma história. Não é verdade? Cada culto, irmãos, perdeu quem não veio. Porque cada culto a gente sai marcado. Quem não veio perdeu isso. Veio o testemunho. A primeira irmã já começou ministrando uma coisa tremenda, decisão. Depois ela falou, pastor, meu ministério é esse. Quero orar por quem precisa de um bom encontro. E aí logo sobe o abençoado, pede a irmã em casamento. E agora conta que o pai, depois de 27 anos, volta. Isso sabe o que mostra, Anderson? Que a boa mão de Deus te guardou teu pensamento. E hoje você chegou à estatura de um homem a ponto de querer constituir uma família. E talvez dar aquilo que não teve. Amém? Eu também fui criado sem pai. Minha mãe é uma bênção na minha vida, graças a Deus. E eu tenho 4 filhos homens agora. Quem nunca foi criado por pai, agora eu queria 4 filhos homens, para a glória de Deus. Então, tem sim. Aquilo que a pessoa diz, olha, cada um dá o que não tem. Não. Chega uma hora que Deus prepara, Deus te capacita para você dar aquilo que você não teve. Que é amor e carinho aos teus filhos. E eu creio que você vai ser um bom pai de família e um bom pai também. Maninha se enrolou muito, não é? Lembrei do testemunho. É você que lembrou do testemunho. Ela quis ganhar um tempo. Você está Pensando. Pensa bem, irmã. Deixa eu prestar atenção. Todos os jovens aí, prestem atenção. Estou ensinando já. Eles vão encerrar com a resposta. Peraí. 2 coisas o cristão tem que saber fazer muito bem. O ser humano, o homem, é aceitar Jesus e casar. Amém? 2 coisas de muito peso na vida do homem: aceitar Jesus e casar. Amém? Então é isso. Então, pastor, durante Não é para mim, não, é para ele. Não, eu já vou dar a resposta. Ah, tá bom. Enquanto ele estava fora da igreja, eu estava dentro da igreja. E eu intercedia pela vida dele. E foram muitas vezes de oração, muitas horas de oração, alguns dias no monte. E eu falava para Deus assim, porque Deus confirmou nós 2 vezes. Uma aqui e uma na igreja que nós congregamos. E houve um evento no dia do namoro, até o Éder e a Alice estavam presentes. E eu questionava a Deus. Falava, Senhor, se o Senhor me trouxe essa pessoa dessa forma, eu vou ficar frustrada. Eu não aceito isso pra minha vida. Ele foi pro mundo, ele se transformou em outra pessoa, né? Aliás, todos nós ficamos assim, né? E eu orava. E muitas vezes o Senhor me mandava ter calma e continuar intercedendo. E o dia que eu decidi que a gente não ia mais ficar junto, porque não tinha mais condição nenhuma, que a gente discutia demais e ele queria uma coisa da vida, eu queria outra. Eu queria casar e ele falava pra mim, não, daqui uns 5 anos, eu não quero casar não. E eu falava pra ele, eu não quero. E eu falava pra ele, essa vida eu não quero pra mim. Eu quero ser uma mulher de Deus, quero estar dentro da igreja, eu quero um casamento que Deus esteja no controle de todas as coisas. E um dia eu fui na igreja, eu falei, Senhor, é hoje eu vou chegar lá e eu vou terminar, mas antes eu vou na igreja. Aí eu fui na igreja, eu orei, foi um culto abençoado. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu quero que o Senhor fale no meu ouvido, eu não quero ouvir através da palavra. Eu quero mais. E no final do culto veio uma irmã
E começou a falar pra mim: Ana, tudo que aconteceu até hoje, apaga do teu coração. Esquece, não existe mais. O Senhor está tirando tudo que aconteceu com você de ruim e Ele vai trazer para você renovado, transbordante, diferente, do jeito que você quer. Eu falei: amém, Senhor, eu tomo posse. Eu não sei exatamente o que é, mas eu tomo posse. Aí a gente terminou. Terminamos e eu não procurava ele, não falava mais com ele. E um dia ele me ligou chorando, dizendo que tinha se reconciliado com Jesus. Eu fiquei muito feliz, né? Claro. E eu falei para ele: bom, então você continua vivendo a sua vida e vamos entregar nas mãos de Deus. E continuei orando. Ele me chamou para ir no culto. E no dia que nós fomos no culto, ele não sabe de nada disso, estou contando agora. Antes de sair, eu orei. Falei: Senhor, se for da sua vontade, faz um mês que a gente não se vê, eu vou nesse culto e a palavra vai ser para mim. O Senhor vai mandar eu de volta pro barco. E a gente foi pro culto e a palavra foi essa. E aí estamos aqui. Então, nós temos sim hoje Deus no controle de todas as coisas. E eu acredito nele, primeiramente em Deus, que eu sei o que Deus tem para minha vida. Ele sabe tudo que eu já vivi até hoje, eu sei o que Ele tem, porque as promessas dele vão se cumprir. E eu aceito, sim. Glória a Deus. Vocês aceitam, né, irmãos? A igreja concorda em orar por esse casal? Bem? Bom, uma coisa vocês já estão em vantagem. Contando gente que vai orar por vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. São jovens, né? E o meu voto como pastor é que vocês sejam muito felizes. E sempre ficando a casa na rocha, que é Jesus. Amém? Você é generoso, pode dar um segundo nela. Só um segundo. Tá bom, essa turma jovem aí, só um som. Vamos para casa, daqui a pouco tem programa também na rádio. Bem, você, pelo que eu estou vendo aqui, só tem evangélico, né? Tem alguém afastado de